assistir, tá bom? Perfeitamente. Pastor Douglas, é contigo. Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado. Fala, Pastor Jairo, tudo certo, meu amigo? Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, né, de estar conhecendo aí esse pessoal que tem se aprofundado, né, no estudo bíblico, que tem se aprofundado também nessa grande missão que todos nós temos com o discipulado. Entendemos que fazer discípulos e sermos discipuladores também não é uma segunda milha, não é um plus, não é uma característica diferenciada, né? Mas é o básico em relação àquilo que Deus espera e quer de cada um de nós. Então, é extremamente importante nós termos esse entendimento e daqui a gente já parte também a nossa reflexão, né? Porque muitas vezes nós entendemos que, nossa, fazer discípulos, quem já está discipulando pode entender ou pode achar que, né, já está fazendo muito. Na verdade, é aquilo que é o básico que Deus espera de nós e nós precisamos ter esse entendimento e que essas bases do discipulado fique bem claro na nossa vida e no nosso ministério, né? Então, eu estou muito feliz de poder ter esse privilégio aqui. Eu sou da Associação Central Sul-Rio-Grandense, aqui do Rio Grande do Sul. Não sei se temos algum gaúcho aqui em nosso meio. Sempre tem, às vezes, um meio perdido, assim, né? Uma ovelhinha desgarrada. Tem algum gaúcho aí nesse grupo? Sim ou não? Olha lá, já viu o André ali abrindo um sorriso, né? Mas que barbaridade. Olha, eu espero que tu estejas dando um bom testemunho aí, viu, André? Para que a fama dos gaúchos possa ser preservada ou minimizada. Alguns têm boas experiências com gaúchos, outras nem tanto. Por onde eu vou, costumo dizer, eu sou um gaúcho, mas eu sou gente boa, viu? Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Vai ser uma bênção aqui. E assim, né, pessoal? Quando nós tocamos nesse assunto, né, no assunto de discipulado, nós precisamos entender também que já faz algum tempo aí que a igreja tem utilizado bastante esta palavra, que tem utilizado bastante também este termo. Não só a igreja adventista, né? Nós temos também outras igrejas, outras congregações utilizando também a expressão discipulado, precisamos discipular e coisa e tal, e por aí vai. Porém, eu queria começar aqui fazendo vocês refletirem, ou refletindo junto com vocês, sobre a seguinte questão. O discipulado, ele é a multiplicação ou a replicação, né, de liderança. Ele é também, o discipulado, ele é a multiplicação dos dons, dos talentos que Deus nos dá, ele é a ampliação das frentes que nós temos, né, das formas que nós encontramos para alcançar pessoas e tal. E aí, nesse sentido, nesse aspecto, se o meu papel é fazer novos discípulos, se todos nós estamos aqui, se o Ministério Jovem está aqui focado e pensando exatamente nesse propósito, né, de multiplicar sua liderança, multiplicar os pregadores, multiplicar frentes, né, de você compartilhar o evangelho, uma coisa nós precisamos ter certeza. E eu começo com uma pergunta e depois nós vamos para a afirmação. Será que nós estamos em condição de replicarmos o que nós somos?
Será que eu estou pronto para fazer novos discípulos? E aí, nesse sentido, a gente se depara com a seguinte situação. Muitas pessoas acabam influenciando, acabam sendo referências, porém, essas pessoas, esses líderes, estão replicando, né? Outros líderes estão replicando, muitas vezes, líderes defeituosos. Então, num primeiro momento, quando nós falamos de discipulado, nós precisamos nos certificar de que estamos, num primeiro momento, sendo discípulos de Cristo. Nós precisamos ter a certeza e a clareza de que o processo no qual nós estamos engajados, de que o processo no qual nós estamos mergulhados, ele está em harmonia com a obra de Deus em nossa vida. É claro que aqui nós não devemos esperar a perfeição, obviamente que não. Nós não estamos também trabalhando com idealismo. E entenda, é possível que você, como um discípulo, certo? É possível que você, como um discípulo, ainda num processo, né, de se tornar um discipulador, você faça novos discípulos. Vou aqui trazer para uma linguagem, né, mais dentro do nosso dia a dia. É possível que mesmo com erros e falhas que todos nós temos, a gente consiga, sim, fazer e termos alunos. É possível. Desde que você consiga passar a visão idealizada do que é ser um discípulo ou da mensagem que envolve esse discipulado, tá? Para que isso aconteça, você tem que usar as bases corretas, né? A palavra de Deus, as referências certas, que não é eu nem é você, por mais que em algum momento esse seja um primeiro contato, mas a nossa grande referência, ela é Cristo. Então, eu vejo que hoje um dos grandes problemas que nós temos aí nesse processo de discipulado é que, primeiro, né, nós temos nós temos uma cultura muito forte na nossa igreja, e essa cultura ela é uma cultura de replicação de novos líderes, certo? Porém, não há uma preocupação em que esse discipulador esteja, de fato, né, comprometido com a visão, com os ideais, com tudo aquilo que Deus espera de nós. Em suma, o que eu estou querendo dizer nesse primeiro momento, gente, é que nós precisamos, de fato, antes de sairmos por aí reproduzindo, né, replicando, multiplicando, né, o que nós somos ou o nosso exemplo de discípulo, nós precisamos ter a certeza de que Jesus, né, é a nossa grande referência e de que as bases do nosso processo de discipulado estão estabelecidas na palavra de Deus, né? Então, com isso, a gente inicia aqui. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, e aí daqui a gente vai tirando algumas ideias, tá? Eu quero passar aqui para vocês alguns textos. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não está passando aqui. Vou tentar colocar de novo. Vocês estão enxergando aí? Alô? Sim, amigo. Sim. Tá, só não estou conseguindo avançar com
o material aqui. O que será que eu... Deixa eu ver uma coisa. O material que eu estou querendo passar aqui, ele deu uma travada aqui. Olha que legal isso. Só um pouquinho aqui para ver se eu consigo destravar esse material. Olha aqui, ó. Pastor, Sim, Douglas. eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo aqui. Tá. Em último caso, você pode tentar mandar também para minha apresentação, eu posso jogar daqui também, Vou tá? sair aqui e já entro em seguida para ver se eu consigo Tranquilo. Na abrir paz. esse material aqui. Na Tá? paz. Valeu. Pessoal, muito bom, muito bom. Esse assunto do discipulado, ele é um assunto muito importante, relevante, porque ele está no centro das prioridades da igreja, né? Por muito tempo a igreja ela se concentrou apenas em fazer novos discípulos, ou seja, uma ênfase muito grande na questão evangelística, que é importante e necessária, mas unicamente assim com foco no batismo de pessoas, plantio de novas congregações, e a ênfase no discipulado não era tão grande, né? E aí os índices, né, à medida que a igreja vai analisando os índices e analisando a curva do tempo, a igreja vai percebendo a importância de você cuidar melhor dos novos conversos e de você discipular pessoas, inclusive de outras gerações, né? A galera mais jovem, por exemplo. Então há um desafio associado a essa necessidade da gente discipular, né? Então por isso eu terminei não falando isso na introdução, mas é uma justificativa para esse tema, né? Não tem como a gente fazer um programa de formação em liderança jovem sem a gente pensar, refletir e entender melhor a respeito do assunto do discipulado e como eu posso discipular a nova geração de maneira prática, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, e aprendamos bastante, né? Anotemos, enfim, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer essa pergunta, tá? Aqui para o pastor Douglas, daqui a pouquinho ele está de volta, e aí ele vai poder retornar para vocês e responder isso aí. Alguma dúvida? Aproveitar esse intervalinho aqui, alguma dúvida em relação ao programa da Andrews? Pastor, só libera para mim poder compartilhar a tela aqui, como eu vou aqui agora. Perfeito, perfeito. Tô abrindo aí. Cadê você? Está autorizado, meu amigo. Feito. Vamos tentar. Se por acaso vocês tiverem perguntas sobre o programa ou mesmo sobre a palestra do pastor Douglas, aí vocês podem fazer aqui no chat e ao final a gente vai responder, tá bom? Pastor, deu certo. Deu. Tinha dado uma travada ali, mas já corrigimos. Vamos lá, eu vou fazer aqui a leitura de alguns textos para que depois, inclusive, sirva aqui de base para vocês, no estudo, em algumas reflexões, tá? Vamos lá, Serviço Cristão, a página 17 diz assim: os dois processos dois possessos curados foram os primeiros missionários enviados por Cristo a pregar o evangelho na região de Decápolis. Só por poucos momentos esses homens tiveram o privilégio de escutar os ensinos de Cristo. Olha só que interessante. Nenhum dos sermões de seus lábios lhes caíra jamais ao ouvido. Não podiam ensinar o povo como os discípulos que se achavam diariamente com Cristo. Estavam aptos a fazer, ou como os discípulos estavam aptos a fazer, né? Apresentavam, porém, em si mesmos
o testemunho de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado do poder de Cristo. É o que a todo e aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus é dado a fazer. Eu começo refletindo um pouquinho sobre esse texto. Vocês já se deram por conta que, num primeiro momento, nós estamos falando de pessoas, né, que estavam possessos, endemoniados. E olha só o tamanho do poder de Deus. Existem muitas pessoas que inventam várias desculpas para não servir a Deus, não é mesmo? Existem muitas pessoas que inventam, que lançam vários argumentos, né? Ah, eu não posso fazer por causa disso, por causa daquilo outro, eu trabalho demais, minha família não deixa, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho tempo, enfim, várias são as desculpas que nós usamos, né? Eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não sei fazer. Gente, quando nós olhamos para essa história, primeiro a gente percebe aqui o tamanho e a grandiosidade do poder de Deus, a ponto de que ele transformou 2 homens que estavam possuídos em missionários. E como que eles, qual era a condição deles? Eles não tiveram tempo de preparo, eles não tinham ainda, né, passado por um processo como os discípulos estavam passando, porém, com a experiência que eles tinham tido aos pés de Cristo, ou pela sua vida que tinha sido transformada por Cristo, eles já estavam aptos a compartilhar e influenciar outras pessoas. E daqui eu queria que você entendesse que todo e qualquer indivíduo que entrega sua vida a Cristo, ele precisa estar comprometido em compartilhar as bênçãos da transformação que Deus fez em mim, em você, com o mundo inteiro. Então, eu reforço a introdução que eu fiz para você, só que agora com um texto, né, com um texto mais claro. Todos nós somos chamados, somos convidados, somos capacitados, a despeito do nosso conhecimento, se somos formados em teologia ou não, se temos um conhecimento profundo ou não. Cara, tu teve uma experiência com Deus, você precisa compartilhar essa experiência. Então, um discípulo de Cristo, ele está comprometido com isso. Ele está comprometido com o testemunho. Quando nós estivermos aqui, né, falando do discipulado, né, no Ministério Jovem, eu entendo que este é um grande desafio que nós temos com os nossos jovens. Que esse é um grande desafio que nós temos, né, um ponto que nós temos que avançar e crescer muito, né, com a nossa liderança também de jovens, né, porque todos precisam estar comprometidos, uma responsabilidade de todos. Parábolas de Jesus, a página 419, diz assim, ó, toda alma tem o privilégio de ser um conduto vivo, pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros da sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Nada há que Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo o seu espírito e caráter. Não há nada de que o mundo mais necessite de que da manifestação do amor do Salvador mediante a humanidade. Todo o céu está à espera de condutos pelos quais possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e bênção para o coração, para os corações humanos. Bem no meio do texto ali, diz assim, não há nada de que o mundo mais necessite que da manifestação do amor do Salvador. É claro que Deus ele tem várias formas, né, de se revelar. Deus se revela através da natureza,
Deus se revelou, se revela através da palavra de Deus, Deus se revela através da pessoa de Jesus Cristo, Deus se revela de forma especial através de sonhos, visões e profecias. As formas que Deus se revela, elas são diversas. Mas aqui esse texto deixa claro que a forma que nós podemos compartilhar o amor de Deus com as outras pessoas é você realmente encostando nelas, é você se aproximando dessas pessoas, é você se permitindo ser o canal, o conduto, né, de alegria, de bênçãos também para aqueles que vivem com você. Atos dos Apóstolos, a página 28, diz assim: a comissão evangélica é a carta magna missionária do reino de Cristo. Os discípulos deveriam trabalhar fervorosamente pelas almas, dando a todas o convite de misericórdia. Não deviam esperar que o povo viesse a eles. Deviam eles ir até o povo com a sua mensagem. Eu gosto muito daquele momento em que Jesus ele multiplicou os pães e os peixes. Naquela ocasião, estima-se ali que havia em torno de umas 5.000 pessoas, né? E quando Jesus ele recebeu ali os elementos, né? Quando ele recebeu o pão, quando ele recebeu o peixe, ele começa a multiplicar. E os discípulos, eles chegam com os cestos vazios. E então, Jesus enche aqueles cestos e os discípulos, eles precisam levar e distribuir. E eles fizeram isso até distribuir para todas as pessoas e os cestos ainda ficaram cheios, até que Jesus parou de multiplicar. O que esse milagre ele fala para mim como um discípulo? Não somos nós que levamos uma pessoa à conversão. Não é eu. Não existe força em mim. Não existe poder em mim. Mas Deus nos dá o privilégio de sermos coparticipantes desse processo. Deus usa você para que, através da sua alegria, para que através da sua presença, para que através da sua fala, para que através do seu louvor, para que através de um gesto seu, você possa compartilhar o peixe ou o pão que Jesus está multiplicando, entende? Através de você, as pessoas podem receber bênçãos de Deus. Através de você, pessoas podem enxergar o poder de Deus e se render e reconhecer que verdadeiramente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas isso não vai acontecer se você não estiver disposto, se você não se colocar à disposição, se nós não fizermos os nossos jovens entender que esse é um chamado, não para mim somente, mas para todos, né? Nós temos esse privilégio de participarmos dos milagres de Deus e, com certeza, o maior milagre que Deus faz aqui nessa terra é muito maior do que trazer vista ao cego, do que curar o coxo, do que ressuscitar mortos, do que andar sobre as águas. Todos esses milagres são extraordinários. Mas o maior milagre é o milagre da conversão, o milagre da transformação. Não é mesmo? Então, quando a gente pega alguém e leva até Jesus e Jesus transforma, é como aqueles discípulos que compartilharam o pão e que compartilharam o peixe também. Mais um textinho aqui, tá? A gente começa lendo alguns textos, depois a gente vai para uma parte mais prática, tá? Os mensageiros de Deus são incumbidos de empenhar-se na mesma obra que Cristo fazia, enquanto esteve na terra. Devem se entregar a todos os ramos de serviço que ele desenvolveu, com zelo e sinceridade,
devem falar aos homens acerca das insondáveis riquezas e do imortal tesouro celeste. Reforçando aqui mais uma vez o chamado. Bom, a gente leu alguns textos aí do Espírito de Profecia. Eu vou deixar também algumas referências para vocês de obras, né, que eu tive o privilégio aí de ler, de estudar, e alguns livros, né, que vão agregar para vocês. O primeiro livro é esse aqui, né, o Discipulado Radical. Ele fala de como que nós somos, né, alcançados e transformados pelo poder e pela graça de Deus. E, aliás, você vai perceber que o discipulado, ele tem como pano de fundo a graça do Senhor, né? Você vai perceber que não tem como você ser um discípulo ou se tornar um discipulador se, antes de tudo, você não compreende a graça de Deus e não está vivendo a graça de Deus. Então, para que a gente consiga, de fato, cumprir a missão do Senhor, nós antes precisamos receber a salvação que tem no Senhor, né? E assim nós entramos num processo. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele usa 6 vezes, aqui estão as referências, né? Essa expressão, sejam meus imitadores. Em 1 Coríntios, capítulo 4, o verso 16, ele diz assim: Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, olha a responsabilidade, né? Será que nós teríamos coragem ou a ousadia de Paulo para falar isso para outras pessoas também? Façam como eu faço, vivam como eu vivo, se relacionem com Deus como eu me relaciono. Então, aqui a gente até poderia destacar, assim, num primeiro momento, a maturidade espiritual de Paulo. A maturidade espiritual. Com 2 vieses, tá? O primeiro, talvez realmente Paulo entendeu que o que ele estava fazendo, a forma com que ele estava executando, se relacionando com Deus, que ele estava pregando, enfim, né, que o seu estilo de vida era realmente tão próximo, mas tão próximo do que Cristo queria, que ele disse assim, ó, olhem para mim, porque eu sou uma referência para vocês também. Então, assim, cara, ele bateu no peito e chamou essa responsabilidade. Isso você vai perceber também em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em Filipenses 3:17, outras referências eu deixei lá em cima, né? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, essa é uma primeira possibilidade, certo? Paulo, ele se estreita, né? Ele entra numa comunhão, ele entra num propósito ele vai tão a fundo nisso que ele tem essa condição de dizer assim, ó, pode me seguir, porque eu estou seguindo Jesus e se vocês me seguirem aqui, ó, botar os pezinhos onde eu estou botando os meus, vocês também serão vencedores como eu fui. É claro que ele depositava, né? Isso aqui não pode ser descolado, mas é claro que Paulo entendia que a nossa salvação era pela graça e que Jesus realmente era o caminho, né, para a vitória no sentido da luta contra o pecado. Mas existe aqui uma segunda possibilidade, e essa aqui ela é pouco explorada. Talvez Paulo, quando ele diz assim, ó, sejam meus imitadores, ele não está querendo dizer para as pessoas copiarem o seu estilo de vida.
mas ele está querendo dizer e falar para aquelas pessoas de que ele havia entendido qual era realmente, ou o que era a graça de Deus. Num certo sentido que Paulo conseguiu ajustar a sua visão, a sua cosmovisão com a cosmovisão bíblica. Paulo conseguiu ajustar a sua interpretação do que era o plano da salvação, a graça de Deus e como nós deveríamos nos apoiar em Cristo para podermos sermos vencedores como ele foi. E nesse sentido, então, Paulo não está chamando as pessoas para replicarem o seu estilo de vida, até porque os dons são diversos, até porque o contexto de vida ele é diferente, cada um tem um contexto de vida, tem uma realidade, tem uma abordagem diferente, então talvez seja muito improvável que Paulo estivesse ali chamando eles para adotar o mesmo estilo de vida. Mas Paulo ele havia compreendido de fato o plano, a vontade, a cosmovisão de Deus em termos da salvação, a interpretação bíblica do que é o chamado e o discipulado. E aí, nesse sentido, Paulo ele diz, pensem como eu estou pensando, vivam debaixo da graça como eu estou vivendo, reproduzam o amor de Deus como eu estou reproduzindo, porque agora eu entendo, agora eu sei. E, gente, isso aqui é algo extremamente importante e relevante, porque nós temos muitos irmãos na igreja, nós temos muitos jovens na igreja e muitos líderes na igreja que não têm a cosmovisão bíblica, que não têm uma interpretação correta de quem é Deus, sabe? Do que é o amor de Deus. Às vezes as pessoas, eu me canso de conversar com pessoas e com jovens que eles têm uma visão deturpada do que é o amor. Por quê? Porque a leitura que eles fazem do amor é baseado nas suas experiências, de uma frustração amorosa, de um relacionamento desgastado de um pai com uma mãe, de um lar que diz ter amor, mas que ele vive em constante turbulência. Então, a visão que um jovem tem a respeito de amor, ela não consegue se aproximar da visão de amor que Deus nos apresenta em sua palavra. Então, quando Deus fala de amor, a dificuldade desse jovem, desse indivíduo, desse líder, de fazer a interpretação correta, né, a respeito de um Deus de amor, ela acaba prejudicando, né, o processo de você se tornar um seguidor de Cristo, o processo de você se tornar um discípulo de Cristo. Por quê? Porque o inimigo ele tem modificado, né, as nossas interpretações, com ideologias, tem modificado a nossa interpretação com experiências destrutivas na nossa vida. Então, eu queria trazer aqui para vocês esse ponto, né? E eu até tentei procurar assim alguns pontos que não fossem tão convencionais, certo? Então, a gente tá falando aqui de teologia, mas também está falando um pouquinho de filosofia, de uma construção que juntos nós podemos ir amadurecendo e entender melhor. Bom, retomando aqui, quando Paulo, essas seriam as duas possibilidades, então, de Paulo ao chamar as pessoas para serem seus imitadores. A primeira delas é, como eu já citei, ele se estreitou tanto com Jesus que as suas obras eram dignas de serem copiadas. Segundo, ele entendeu, compreendeu, e obviamente que com esse entendimento ele também recebeu uma liberdade para explorar e apresentar Deus de uma forma mais clara. Quer ver só uma coisa? Só um exemplo, tá? Vamos aqui trazer um exemplo do dia a dia. Quem aqui, né, começou a semana
estudando a lição, estudando todos os dias, embalado, empolgado, animado, e aí, de repente, estudou lá no domingo, na segunda, e aí, sei lá, na terça-feira, tu deu uma vacilada, e aí, na quarta-feira, tu já pensou assim, puxa vida, né? Pelo fato de tu não ter conseguido estudar a lição na terça-feira, isso já te desanimou para a quarta, e aí tu já não estudou na quarta e dormiu até tarde na quinta e se perdeu. Aí tu chega sábado na igreja se sentindo assim, nossa, eu acho que eu vou só para o culto, porque você se sente mal com aquilo. Na nossa visão, na nossa compreensão, o fato de você ter deixado de estudar um dia a sua lição, é claro que aqui o contexto ele foi aumentando, né? Mas isso já é motivo ou razão suficiente para nós nos deprimirmos espiritualmente, para nós nos sentirmos inferiores espiritualmente, para isso abalar a nossa fé. Gente, olha só como que isso é impactante, sabe? Então, de fato, eu entendo e eu gosto muito de pensar que Paulo ele não está aqui num ar arrogante e prepotente, dizendo, façam o que eu estou fazendo. Mas ele está aqui convidando, né? Até porque, num outro momento do seu ministério, Paulo vai dizer assim, eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o maior dos pecadores. Né? Ele diz assim, que ele, né, não é digno de estar onde ele está. Então, isso reforça, né, no meu ponto de vista, um pensamento de que Paulo não está chamando a igreja para ser como ele é, mas está chamando a igreja para olhar para Deus como ele consegue ver, para se relacionar, para entender o tamanho de Deus como ele consegue ver. E aí, nesse sentido, trazendo para os dias de hoje, a gente consegue até fazer um paralelo, porque a mente dos nossos jovens, ela é óbvio que ela é palco de um grande conflito. O coração dos nossos jovens também vive ali, né, em grande turbulência. Por quê? Porque o inimigo está usando de todas as suas ferramentas, de internet, de redes sociais, de todos os recursos, para tentar deturpar a visão de Deus, do amor de Deus, do plano da salvação e da volta de Jesus. Então, não tem como você ser um líder da igreja se você não tiver, né, uma visão, uma cosmovisão alinhada com a cosmovisão bíblica. Não tem como você ser um líder do ministério, obviamente que até tem como, mas o que eu estou querendo dizer é que você vai reproduzir outros líderes, né, que você vai reproduzir o erro. Você vai reproduzir um erro, uma falha que Deus em algum momento ele quer, que ele precisa corrigir. E isso exige de nós termos aí uma base na palavra de Deus. Esse aqui é um outro livro também bem legal, né? Ministério com Jovens. Acredito que alguns já devam ter tido contato, conta um pouquinho aí a história de um pastor que ele desempenhou um trabalho com jovens, no qual ele se aproximou desses jovens, entendeu que esses jovens estavam vivendo, que eles estavam passando, quais eram os dilemas desses jovens, né? Casamento, namoro, trabalho, vida sexual. E aí, então, começou a fazer um trabalho específico. Por quê? Porque ele estava perto, porque ele estava junto, porque ele mergulhou no mundo dos jovens e eles, então, elaboraram ali um plano, né, um ministério para atender essas demandas ali dos jovens. Né? E aqui eu fiz algumas considerações. O chamado ao discipulado. Um discípulo sempre está aquém de seu mestre. Né? Todo discípulo, ele ainda não chegou lá. E ele tem alguém como a sua referência.
Então, todo discípulo, ele está alguém que ele admira, alguém que ele quer ser como, alguém que ele tem como referência. Um discípulo sempre está em busca de um ideal. O idealismo, ele está presente no discipulado, porque olhamos para nós hoje, né, e vemos muitas coisas a serem mudadas, a serem transformadas. E este ideal nos é apresentado pelo próprio Deus. Um discípulo sempre está no processo de formação. A mudança, ela é constante, ela precisa, em certos momentos, ela é dolorosa, ela é penosa, mas ela tem que ser enfrentada. Então, um discípulo, ele está sempre nesse processo de formação. Um discípulo sempre está evoluindo também na desconstrução. Para que possamos nos assemelhar a Cristo, precisamos desfazer o nosso ego, precisamos desconstruir os nossos vícios, as nossas manias, as nossas preferências, aquele lance, né, de que menos eu e mais Cristo. Então, João disse isso, né? Mas olha, menos eu e mais Jesus. Importa que ele apareça, né? Um discípulo também sempre está ajustando a sua visão de mundo, porque o discípulo ele está antenado, ele está acompanhando as mudanças que acontecem no mundo e tendo a capacidade e a habilidade de ter abordagens, né, que você traga essa visão do mundo para a visão bíblica. E aí nós vamos conseguir também formar novos discípulos, né, e ter um processo de discipulado que está baseado naquilo que é a vontade de Deus. E um discípulo sempre está sacrificando alguma coisa, né? Então, aqui são algumas considerações, né, para a gente deixar também gravado e anotado aí sobre o discipulado. Um terceiro livro, tá? Muito bacana também, de Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, Discipulado. Fica aqui a recomendação. E aqui o autor ele vai combater de forma veemente a graça barata, sabe? Aquela graça assim, se Jesus já morreu por mim, então eu já estou salvo, eu posso viver a minha vida de qualquer jeito, sabe? Viver na libertinagem. Então, ele combate isso. E ele diz assim, não, o discipulado, ele vive, ele tem como pano de fundo a graça, mas a graça ela tem um preço. Esse preço foi pago por Jesus, mas ao mesmo tempo, né, que Jesus nos cobre com a sua graça, ele quer também nos dar uma condição de que possamos estar vivendo de acordo com esse Deus e nos tornando cada dia mais semelhantes a este Deus, né? Então, eu vou mostrar uma coisa para vocês que esses dias eu estava estudando e me chamou a atenção. Olha só, Lucas, o capítulo 9, verso 32. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito, e viram a refulgurante glória de Jesus e os dois homens que permaneciam com ele. Aqui em Lucas capítulo 9, nós encontramos o episódio da transfiguração, gente. E é interessante porque vocês vão encontrar algumas outras versões que dizem assim, que os discípulos, quando eles estavam lá, Pedro, Tiago e João, estavam lá junto com Jesus no Monte da Transfiguração, eles estavam lutando contra o sono, né? Até que, de repente, eles viram ali, e aí Pedro sugeriu que eles fizessem uma tenda para Elias, outra tenda para Moisés também. Então, aqui nós encontramos, né, essa característica. Olha só, Mateus 25, verso 5,
lá na parábola das 10 virgens, o noivo demora a chegar e todas elas são tomadas de sono, né? E acabaram adormecendo. Marcos capítulo 14, verso 37, ao voltar para os seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro, estás dormindo? Não consegues vigiar nem por uma hora? E aí eu parei para pensar assim, né? Cara, não é a primeira vez que eu vejo os discípulos dormindo, adormecido. Quando eles estavam viajando também no barco, eles estavam dormindo no meio da tempestade. No Monte da Transfiguração, eles estavam dormindo. Lá no Calvário, Jesus suando gotas de sangue e os discípulos estavam dormindo. E aí eu faço algumas conclusões. Ou esses discípulos, eles eram meio, sei lá, meio preguiçosos, né? Meio, sei lá, meio à toa, assim, qualquer oportunidade que tem, sabe, tem gente assim, né? Que qualquer oportunidade que dá, já corre e já vai dormir, né? Ah, eu tô com sono atrasado, e já corre e já vai dormir. Talvez até você se identifique com isso. Mas a questão aqui nem é essa, sabe? A questão aqui é a seguinte, no meu ponto de vista, Jesus, no processo de discipulado, ele andou com seus discípulos com a corda esticada. A tal ponto que os discípulos, cara, eles estavam de língua de fora. Eles estavam cansados. Sabe, gente, fazer discípulos ou ser discípulo de Cristo é você, muitas vezes, se encontrar exatamente nessa situação. Isso cansa. É cansativo, porque, primeiro que existe toda uma tensão espiritual. É claro que a gente sabe que Deus quer fazer uma obra em nós, uma transformação em nós, mas o mal não quer que isso aconteça. O inimigo não quer permitir que isso se torne uma realidade. Por isso, ele tenta usar de todas as suas artimanhas, de todas as suas ferramentas, de todo o seu poder, para impedir que você, de fato, se torne um discípulo de Cristo e, consequentemente, discipule outros a serem discípulos de Cristo. Mas entenda que o Senhor Jesus, quando ele esteve discipulando os seus 12 discípulos, ele exigia deles. Ele fez eles caminharem mais do que os outros. Ele fez os discípulos se entregarem mais do que os outros. Ele fez os seus discípulos se dedicarem mais do que os outros. Ser discípulo de Cristo é muitas vezes estar também com o sono atrasado. Ser discípulo de Cristo é você estar à frente e tomar os primeiros golpes. Ser discípulo de Cristo é você trabalhar e não ter o reconhecimento do seu trabalho, do seu ministério. Ser discípulo de Cristo é você, muitas vezes, ser injustiçado. Mas, olha que legal, isso não é um privilégio só teu. Essa não é uma característica, uma condição só da tua vida ou só do teu ministério. Todos que estão dispostos a seguir a Cristo também têm que estar dispostos a carregar a cruz. Então, não existe discipulado sem esforço, sem dedicação. Não existe discipulado se você não está disposto realmente a ir para a guerra, para a luta, para a intensa luta e o grande conflito. Quando eu estive estudando isso, Deus falou muito no meu coração. Porque muitas vezes a gente não se dá por conta e a gente fantasia, né, ou romantiza o evangelho e a obra de Deus. Mas ela tem um preço. E ser discípulo não é simples, não é fácil, mas é o caminho que Jesus deixou para nós. E quer saber de uma coisa? É extremamente recompensador. Bom, aí a gente vê, eu citei aqui alguns textos, fiz algumas reflexões, mas eu quero terminar fazendo um link
com o Ministério Jovem. Você vai ter muitos livros que falam a respeito do discipulado. Você vai ter muitos materiais, né, que vão apresentar formas de você discipular. Mas eu queria, daqui um pouco, utilizar a forma mais simples de você fazer discípulos. Seja. Simplesmente seja. Você quer fazer discípulos que sejam fiéis a Deus? Então, seja fiel a Deus. Você quer fazer discípulos que estejam apaixonados por Deus? Então, esteja você apaixonado por Deus. Você quer fazer discípulos que sejam apaixonados pelo Ministério Jovem? Então, seja você apaixonado pelo Ministério Jovem. Você quer discípulos que estejam correndo, trabalhando e se consumindo pela causa de Deus? Então, faça você isso. Essa é a melhor forma de você discipular. Sem nenhuma fórmula secreta de que, sei lá, eu vou fazer, agora você vai olhar, e aí depois você vai fazer, eu vou estar do seu lado, depois você faz e eu olho, e no final a gente conversa. Desculpa, nada contra isso, mas sabe, gente, a gente está cheio de fórmula secreta por aí, e a gente está esquecendo que a forma mais poderosa de a gente realmente fazer discípulos é realmente você viver aquilo que você acredita. E no meu ponto de vista, nós temos no Ministério Jovem o processo de discipulado claro e estabelecido. Só precisamos ser jovens adventistas que preservem os seus ideais, como, por exemplo, o nosso voto. Por amor ao Senhor Jesus, prometo tomar o quê? Parte ativa no Ministério Jovem, fazendo tudo quanto puder para ajudar a outros a terminar a obra do Evangelho em todo o mundo. Você consegue ver discipulado aqui? Se você ver um jovem vivendo este voto, você tem a certeza de que esse jovem está com a visão correta, porque nós não trabalhamos para nos promovermos, nós não trabalhamos simplesmente para o crescimento de uma igreja, nós trabalhamos por amor a Jesus. Esse Deus me salvou, esse Deus salvou você, e é isso que nos leva a compartilhar Jesus com outras pessoas. Então, eu leio para você o voto e eu entendo que aqui um verdadeiro discípulo trabalha para Jesus porque ama a Jesus. Quando eu olho, por exemplo, o nosso alvo, a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Gente, a volta de Jesus é um ensino claro na palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus vai voltar, nós sabemos como que Jesus vai voltar, obviamente que nós não sabemos quando que ele vai voltar. E esta é uma vontade de Deus. Então, compartilhar a volta de Jesus na minha geração é também você compartilhar a mensagem ou a vontade de um Deus que morreu por nós, que subiu e vai voltar. João, capítulo 14. Né? Então, perceba que no nosso alvo nós temos harmonia com a nossa mensagem bíblica. Nosso lema, o amor de Cristo me motiva. O que te motiva a ser um discípulo? O que te motiva? Ser uma pessoa melhor? Mas isso aí, sei lá, de repente um programa de coach te incentive também a ser uma pessoa melhor, né? Talvez um filho incentive você a ser um pai melhor, né? A ser uma mãe melhor, né? Um apelo assim do filho, pai, você poderia fazer isso, e aí você vai lá e faz. Então, existem várias coisas que poderiam nos motivar a sermos indivíduos melhores, mas o amor de Cristo nos motiva a sermos novas criaturas. O amor de Cristo nos motiva a sonharmos com o céu. Então, eu entendo que todo discípulo deve estar em harmonia também e vivendo este lema e sendo motivado pela razão certa, pela motivação certa, que é o amor de Cristo. Olha o propósito. Nosso propósito é maravilhoso. Jovens pelos jovens,
Os jovens pela igreja e os jovens pelos seus semelhantes. Você sabe que discipulado você não faz a distância. Você sabe que discípulos você não forma, né? Discípulos com todo carinho, com todo respeito, mas por um ensino EAD, como esse que nós estamos falando. Aqui é a parte teórica, mas se você quer de fato fazer discípulos, então você precisa estar próximo, você precisa estar no corpo a corpo, você precisa estar entendendo as pessoas, sentindo o que elas estão sentindo, precisa de empatia. E o nosso propósito, gente, é isso, é gente com gente, é jovem com jovem, é os jovens pelos seus semelhantes, é o jovem lutando pela igreja. Então, para mim é muito claro, né? E nós temos aqui também salvar do pecado e guiar no serviço, né? Aqui o nosso alvo, né? Salvar do pecado e guiar no serviço. E para finalizar, a nossa missão, levar o jovem a um relacionamento de salvação com Jesus e ajudá-lo a aceitar o seu chamado ao discipulado. Gente, o discipulado está na nossa missão. O discipulado está no nosso alvo, no nosso objetivo, no nosso lema, no nosso voto de fidelidade à Bíblia. Nós temos nos nossos ideais. Se nós vivermos esses ideais, nós teremos verdadeiros discípulos e condições de fazer outros jovens em verdadeiros discípulos para abreviar a volta de Jesus. Então, meus queridos, que Deus abençoe muito vocês, que vocês possam se dedicar cada dia mais a esse ministério, ao ministério jovem, em viver esses ideais. E assim, os outros jovens vão sacar que você está vivendo. Eles vão ver que você é uma pessoa diferente. Eles vão querer ser como você. E assim, nós vamos ter também outros jovens se tornando discípulos e discipulando outros até a volta de Jesus. Que Deus abençoe. Pastor Jairo, abro aí agora para perguntas, para alguma consideração. Perfeito. Obrigado, pastor Douglas. Excelente, muito bom, muito bem colocado. Esses livros que você mencionou aí são ótimos livros mesmo. Depois a gente coloca lá no grupo, tá? Essa informação, essa bibliografia aí, abençoada. Amigo, primeira coisa, alguém perguntou aqui, deixa eu ver aqui quem foi. Acho que foi o André. O André Ferrari, ele perguntou se essa palestra a gente pode ter. O pessoal sempre pergunta isso, viu, Douglas? Certo. Se a gente pode ter essa palestra que você apresentou aí. Claro, de boa. Né? Passo para você sim. Tá. Aí a gente já coloca lá no grupo, tá bom? Tá Uma, ótimo. uma brincadeira aqui, você não precisa responder aqui para todo mundo. O mesmo André, ele pergunta assim, se você sendo gaúcho, se você é vermelho ou azul. Mas não precisa responder aqui, para evitar intrigas, tá bom? Eu não vou responder a pergunta, mas eu vou simplesmente dizer que essa semana que passou foi uma semana muito triste para mim, né? Ok. E eu estou focado nas coisas de Jesus. Amém, amém. É isso aí. Muito bem. Amigos, alguma pergunta você queira fazer? Alguém tinha levantado a mão durante a palestra ali, não sei se foi a Patrícia, eu não sei se foi por acidente, Patrícia, ou se você ou alguém teria alguma pergunta a fazer, tá bom? Se vocês não tiverem, eu tenho, para a gente conversar aqui um pouquinho. Alguém quer se manifestar? Você pode escrever ou falar, tá bom? Fique à vontade. Pastor Douglas, Diga. na sua opinião, qual é o maior desafio hoje para discipular os jovens, né? A gente tem, pelo menos assim, em algumas realidades, líderes que estão em idade, por exemplo, distantes da faixa etária do Ministério Jovem, tá? É uma realidade nossa aqui, nós temos líderes dedicados, mas gente, muitas vezes, que já está numa outra etapa da vida, por exemplo, né? Na sua opinião, qual seria o maior desafio, ou quais são os maiores desafios para a gente conseguir botar isso que você falou em prática? Veja, o jovem ele tem uma hipersensibilidade, né? Em relação, eu tava lendo ali, mas depois eu vejo.
né, em relação à hipocrisia, certo? Então, uma das nossas dificuldades, eu vou até ser redundante aqui, mas é de fato a gente ter um testemunho, ter condições, ter moral, né, para poder direcionar a vida do jovem. Porque existe muitas vezes uma facilidade de nossa parte de condenar ou julgar ou avaliar o jovem, mas nós não estamos dando um bom testemunho. Então, eu colocaria este primeiro ponto, né, como uma dificuldade, né? A questão de nós sermos, antes de tudo, nós termos, né, nós sermos, né, esses verdadeiros exemplos para os nossos jovens. Isso como pai, como mãe, como líderes, principalmente, que é o nosso caso aqui. Mas nós nos deparamos aí, pastor, né, no departamento de jovens, com tantos jovens que estão com a sua família destruída, que não tem referência de pai, que não tem referência de mãe, que não tem referência de família, né? Então, nós, em algum momento, eles vão olhar para nós como suas referências. Então, nós, como líderes, precisamos dar esse exemplo, esse testemunho. Segundo, uma segunda dificuldade, né, que a gente precisa, de fato, nós precisamos nos aprofundarmos biblicamente. Nos aprofundarmos biblicamente. O que está acontecendo? Existe um desespero velado. O desespero velado né, que eu não vou usar aqui, né, revelar, mas que todos sabem, ele é permeado pelas ideologias, quer seja ela de direita, de esquerda, essas ideologias, né, que a gente jovens, mas estão fazendo eles enxergar Deus muito mais com um viés humanista, muito mais com um viés político do que enxergar a Deus como o próprio Deus. Então, quando nós queremos formar discípulos, nós precisamos dar um bom testemunho, nós precisamos sermos coerentes, nós precisamos ser referências e viver a mensagem que a gente prega. Segundo, nós precisamos ter coragem também de apontar a palavra de Deus, de ensinar os ensinamentos do nosso mestre, de Jesus. Não há tempo mais para nós ficarmos fugindo da raia, para nós ficarmos daqui um pouco enxugando o gelo. Nós temos que ensinar os caminhos de Deus para os nossos jovens. E eles querem saber disso, eles precisam saber disso, né? Mas com isso envolve um aprofundamento também de nossa parte em relação ao que eles pensam, como que eles estão, como que as novas gerações pensam, o que a direita pensa, o que a esquerda pensa, né? E aí, a partir disso, você canalizar e direcionar eles para Jesus. Eu costumo dizer, pastor, por onde eu passo, assim, às vezes eu brinco, né, nas igrejas. Esses dias eu estava aqui em Porto Alegre pregando na Igreja da Floresta, uma das principais igrejas aqui de Porto Alegre, e eu disse, pessoal, não dá mais para nós não nos posicionarmos politicamente. Nós temos que nos posicionar. Gente, foi um silêncio na igreja. Uns irmãos já estavam assim, ó. Tinha uns que já estavam meio dormindo. Aí, nossa, acordou, né? Eles estavam prontos para o tumulto, né? E aí eu disse, irmãos, o nosso partido não é nem de direita nem de esquerda, nosso partido é do céu. Então, enquanto nós não lutarmos a luta que os nossos jovens estão lutando, né? Não ajudarmos, não compreender. Como que eu não luto a luta do jovem? Quando eu não entendo. Quando eu não estou interessado.
Então, eu preciso, além de estar interessado, eu preciso me aprofundar, eu preciso conhecer, porque é a partir daí que eu vou conseguir ir lá aonde está o jovem, pegar ele, entender o que ele está vivendo e trazer ele agora para aquilo que nós entendemos que é o caminho de Deus, né? Que é o processo de discipulado. Então, primeiro, seja coerente e segundo, né, seja também corajoso para ensinar os jovens a andar nos caminhos de Deus. Não tenha vergonha disso, não tenha medo disso. Não fique por aí querendo combater a esquerda com a direita ou querendo combater a direita com a esquerda. Combata o pecado com o evangelho. E isso vai ser sucesso. Muito bom. Antes de passar aqui a pergunta do André e fazer uma contribuição também, te pergunto, a galera do Action é da tua associação, né? Sim. Tá. Cara, depois eu queria que você desse um overview assim pra galera, porque eu tenho falado pra minha equipe sobre o Action, porque eu acho que é um movimento muito bonito que acontece, de engajamento, de discipulado também na prática, né? De cuidado com as pessoas, o pessoal que vai sendo batizado é bem amparado, bem assessorado, e um movimento muito legal que acontece aí no Sul. Se você puder depois falar um pouquinho sobre isso, eu te agradeço. Mas você tocou num ponto importante, Douglas, que é o seguinte: essa coisa da gente voltar para a Bíblia e entender um pouco mais de teologia e de argumentações que normalmente, como membro de igreja, a gente não é desafiado. A gente não é desafiado a desenvolver esse tipo de raciocínio. Por que eu digo isso? Porque existe uma corrente muito forte, como você falou, humanista, que supervaloriza o ser humano dentro do processo do entendimento do texto bíblico. Estava conversando com um amigo outro dia, e ele, um grande estudioso da Bíblia, e ele disse a seguinte afirmação para mim. Ele falou assim: Jairo, é impossível no processo de leitura do texto que eu não transporte para o texto, para esse entendimento que eu terei do texto, as minhas inferências, a minha cosmovisão, Impressões. é, a minha visão política, né? Então, a minha leitura da Bíblia sempre será uma leitura, entre aspas, contaminada por tudo isso que eu transporto para o texto enquanto eu leio o texto. Então, uma tese doutoral, um mestrado, ou mesmo uma doutrina pode ser construída com base nesses pressupostos que eu carrego para o texto, ou um grupo de pessoas carrega, e isso não quer dizer necessariamente que era a revelação original ou o plano de Deus com aquilo. E daí você vê teologia dos brancos, teologia dos índios, teologia LGBT, teologia do que for, né? Então o texto, entre aspas, ele fica submetido a todo esse contexto que cada indivíduo carrega. Quando eu terminei a conversa com ele, eu fiquei pensativo, pensando assim, cara, se ele tem razão, isso quer dizer que a revelação de Deus ela pode ser facilmente adulterada, comprometida e relativizada, né, em qualquer circunstância. Então, se esse risco é real e está acontecendo entre os jovens, porque essa galera está assistindo de tudo, hoje em dia, queridos, é, os nossos jovens estão assistindo qualquer pastor pregar, qualquer teólogo falar, qualquer filósofo comentar, e a informação é livre, acessível. Então, os argumentos eles vêm de todos os lados, né? Então, eu pensei assim, se de fato ele tem razão, Deus ele tem que prever um antídoto para isso na Bíblia. Isso tem que estar revelado de alguma forma. E aí eu caí no óbvio, aquilo que todos nós sabemos, né? Jesus falou em João 16 que quando o Espírito viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. Ele nos guiaria a toda a verdade, certo? Então, é subjetivo? É, mas é possível. Mas é possível você ter a pura e cristalina palavra de Deus, a verdade absoluta e praticar por meio do Espírito, que eu acredito é esse elemento divino que me auxilia a despeito das minhas falhas e preconceitos e visões distorcidas, né, da realidade, para que eu entenda a vontade de Deus. Então, a gente precisa cada vez mais nos aprofundarmos biblicamente, teologicamente, para que a única coisa que nos sustenta ainda como ministério e como igreja, que é a palavra de Deus, não seja arrancada ou diluída de nós, de alguma maneira, né?
E aí, pastor, o que acontece, né? A gente olha o discipulado e, até de uma forma óbvia, é extremamente prático. É rua, é pé no chão, é ação. Isso é para nós discipulado. Então, discipulado é tu tá caminhando com alguém, é tu tá correndo com alguém. Mas, no meu ponto de vista, o discipulado, né, antes da ação, ele é o alinhamento da nossa cosmovisão com a cosmovisão de Deus. E aí é que isso é um ponto que tem sido desconsiderado. Eu vou só citar aqui uma questão para vocês, tá? Falei que vou citar, quase me arrependi, mas eu vou citar. Nós vamos ter daqui um pouco uma formação de líderes. E já faz algum tempo, né? Os nossos líderes, eles estudam, se preparam, fazem a prova, fazem uma série de requisitos, montam a pasta e vão ser investidos em líder jovem. Pois então, muitos desses líderes, eles estão aptos porque apresentaram os requisitos e a prova. Mas eu pergunto para vocês, e quem garante que esses líderes têm a cosmovisão alinhada com a cosmovisão bíblica? Será que nós não estamos reproduzindo líderes que daqui um pouco, ao invés de pregar o evangelho, eles não vão defender lá uma outra coisa que vai contra os nossos princípios e valores? Será que não merecia daqui um pouco uma entrevista, enfim, um outro processo? Uhum. Então, assim, isso é tão importante, né, do que fazer uma prova, do que ter uma pasta. Então, a liderança, ela precisa ser o canal de informação de Deus com o povo, né, de mensagem, alinhado com a mensagem de Deus, tanto vivendo, né, como em condição de passar também. O mensageiro, né, precisa ter essa condição. Nós, como líderes, somos mensageiros. E isso só vai ser possível no momento em que eu conheço Deus, sei quem é Deus, sei do que Deus fez por mim, sei do que Ele está fazendo nesse momento, né? Sei o plano de Deus e eu tenho clareza, né, do que Deus pode fazer na vida de um indivíduo. Então, poxa, antes de ir para a rua, antes de botar o meu pé no barro, cara, eu tenho que estar alinhado com Deus. Senão, nós vamos continuar discipulando o quê? Sim. O André, ele fez uma pergunta aqui, na verdade eu vou colocar duas logo de cara, né? Ele falou assim, olha, você citou que até coaching, mentoria pode nos motivar. Então, qual o grande diferencial ao termos como lema o amor de Cristo me motiva, né? Então, ele foi nesse ponto. E aí depois ele completa dizendo aqui, seria coerente afirmar que a união com Cristo por meio da fé viva é duradoura, enquanto qualquer outra união estaria condenada a perecer? Vamos lá. O primeiro questionamento, né? As outras áreas vão incentivar você a ser um indivíduo melhor, a ser um profissional melhor, vão te dar ferramentas para você progredir, né? Ou na tua área emocional, ou na tua área profissional. E restringe, basicamente, a questão dessa terra, desta vida. Agora, a motivação que Cristo nos dá, ela transcende essa terra, ela é para todo sempre, ela é para a eternidade, tem consequências eternas, né? Eu sempre costumo dizer assim, um coach pode fazer de você uma pessoa melhor, mas só Jesus pode transformar você numa nova criatura. Então, Deus não está interessado em fazer de mim um melhor cidadão. Ele está interessado em fazer de mim um cidadão das mansões celestiais. Então, existe um abismo, né, de diferença entre essas duas motivações. E em relação à união com Cristo, né, por meio da fé viva, é duradoura, enquanto outra união estaria condenada a perecer. Né? Não sei se eu entendi bem ali, mas
pode-se dizer que não sei se eu concordo, né, com isso, uma vez que a fé ela também precisa ser alimentada, né? Então, da mesma forma que quando eu me uno com Cristo, eu preciso de combustível para manter essa união, esse fogo, esse fervor, né? É preciso alimentar, é preciso dedicação. Assim também é com os outros relacionamentos, com as outras uniões, né? Tudo depende do seu empenho, da sua dedicação, de como que você vai zelar por essas uniões ali. Muito bom. Amigo, fala um pouquinho para o pessoal aqui como está funcionando este Action. A gente já mostrou em alguns seminários nossos aqui, eventos, alguns vídeos de batismo acontecendo, de estrutura. Então, o Action hoje é uma grande referência aqui no sul do Brasil, de um ministério jovem que funciona. E, logicamente, o discipulado está no meio disso tudo, né? Ah, pastor, assim, ó, é, eu vou mostrar para vocês um material que saiu do forno agora, né? Eu vou passar um videozinho, mas antes eu só vou introduzir dizendo o seguinte: o Action ele se popularizou aí, ganhou, né, uma visibilidade pela forma criativa, né, com projetos diferenciados de alcançar o pessoal, de buscar trabalhar com pessoas que, enfim, né, estavam sendo esquecidas pela igreja. Então, os caras são feras. E é um movimento orgânico. Não foi um movimento que, sei lá, a União veio aqui, a associação veio aqui, ou o pastor. Não, não foi isso. Só que, depois que eles criaram, né, essa roupagem, eles estão agora avançando no propósito. E eu quero mostrar para vocês, então, esse vídeo aí, tá? Tentando abrir aqui que eu tô... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Tá. Não tá me dando opção aqui. Tá rodando para vocês aí? Não, apenas aparece aí o arquivo, mas não o vídeo. Ah, cara, por que não tá indo o vídeo? Deixa eu tentar abrir ele numa outra pasta aqui, de repente. Que luta isso aqui, hein, gente? Acho que eu... Deixa eu ver se eu abro aqui no outro arquivo, só um pouquinho. Volto para cá, que eu tenho que abrir lá para depois. Agora sim, ó. Agora sim, né? Sim, sim, sim. E eles são jovens amigos que se reúnem para várias ações. Aliás, o Action significa ações, um movimento. E esse movimento tem o objetivo de criar um ambiente gostoso, de criar um ambiente familiar para construir novas amizades. Participando de passeios, encontros, cultos em casas, pequenos grupos, ações que são realizadas também, ações beneficentes, tudo com o objetivo de fazer com que esses jovens criem laços, amizades,
mas também conheçam o Senhor Jesus. O Action surgiu com... As igrejas tinham poucos jovens e muitos que tinham crescido na igreja estavam afastados no momento, né? No começo era muito desanimador, porque a gente praticamente não tinha jovens. O pastor sempre dizia: comece um movimento que o Espírito Santo vai trabalhar. Aí foi realmente obra do Espírito Santo, porque quando a gente menos esperava, aquilo começava a brotar jovens do nada, aparecer jovens que estavam afastados, e esses jovens traziam seus amigos. E aí a gente começou a criar intimidade e amizade com esses jovens. E a gente entendia então que para um jovem é muito importante ter um movimento. A cada 15 dias, o Action realiza uma classe bíblica aqui na sala Action, sempre nas sextas-feiras, às 20 horas. E a organização da classe começa já no início da semana. O nosso grupo de WhatsApp tem quase mais de 90 pessoas, e lá a gente começa a lista, incentiva os membros do grupo a colocarem o nome na lista e também trazerem amigos, convidados. Geralmente a nossa classe bíblica tem 60 pessoas, e dessas 60 em torno de 20 visitas. As nossas classes começam com louvor, aí depois nós temos uma mensagem. A gente tenta apresentar Jesus de uma forma leve para as pessoas, para elas perceberem que não é algo pesado, difícil de entender. Que elas não têm um bloqueio contra aprender mais sobre a palavra de Deus, então a gente apresenta de uma forma simples, de uma forma dinâmica, de uma forma alegre e com o objetivo também do relacionamento, que é interagir, fazer com que essas pessoas se sintam bem no nosso meio. E depois, quando acaba a classe bíblica, essa parte mais de mensagem, em torno de 60 minutos, quando finaliza essa parte, a gente tem ainda um lanche. E o mais legal é que muitas visitas, na próxima lista, elas colocam o nome dela, não, a pessoa que convidou coloca o nome da visita e a visita da visita. Então as visitas começam a convidar. E isso é muito legal, assim, na nossa classe. E a nossa classe bíblica, ela tem isso, né? Ela tem toda essa parte do relacionamento, de interação, de amizade, e ao mesmo tempo a gente estuda a palavra de Deus, apresenta para os nossos amigos, né, a palavra de Deus. Tem dado super certo. Então, nós exatamente queremos, né, que esse seja um espírito compartilhado e também que esse seja um case, um modelo para que outras igrejas possam fazer, servir, se aproximar de outros jovens, fazer novos amigos e compartilhar o amor de Deus com eles. Eu vim de outra denominação e conheci através de uma amiga o Action. Ela me introduziu com a galera, acabei fazendo amizades, o que foi transformador na minha vida, porque eu passei alguns problemas no casamento, e então através disso eu conheci realmente o amor de Jesus e transformou não só o meu casamento, mas como a forma como eu me relaciono com as pessoas, e eu acabei me envolvendo também nas ações sociais, ajudo como posso, e a cada dia é um novo aprendizado. Quando eu tinha 15 anos, então eu saí da igreja, tomei outros rumos, né? Conheci o submundo das drogas. Antes de eu conhecer esse mundo, eu não tinha o privilégio assim de ter jovens que participassem tanto da igreja. Foi então que eu conheci o Action, na qual hoje eu faço parte, e diga-se de passagem, sou muito feliz de fazer parte. Tento
também falar do amor de Jesus, que foi através do amor de Jesus que eu consegui me recuperar. Também através dessas classes bíblicas, eu consigo convidar pessoas que hoje passam por aquilo que eu já passei, e para eles conhecer esse Jesus, esse Deus maravilhoso que um dia transformou minha vida, que eles possam conhecer, que eles também possam ser transformados. Hoje, então, eu faço parte da liderança do Action, pois eu quero que outras pessoas conheçam a Cristo como eu também conheci e que sejam transformadas assim como eu fui. Tá aí, gente, desculpa travando ali e tal, mas assim, para resumir, né, obviamente vocês viram aí, uma galera que começou querendo fazer algo diferente, mas que daqui um pouco eles pararam e pensaram assim, tá, legal, agora a gente tem movimento, mas para onde que nós vamos? E eles, então, têm uma classe bíblica com 70, com 80 pessoas a cada 15 dias, né? Como vocês viram, pessoas, né, já tomaram a decisão, já foram batizados e hoje já são líderes também do Action. Então, eu fiz esse material faz mais ou menos uns 2 meses e é legal isso aí, pastor. Eles entenderam que o verdadeiro discípulo, ele ensina, né? Ele ensina. Legal. Meu amigo, muito obrigado, tá? Mais uma vez pela disposição, né? Praticamente 2 horas aqui com a gente. É, lembrando assim, ele falou sobre o Action, eu coloquei aí no nosso grupo, né? Nos nossos 2 grupos aí, o perfil, né? É Action Club, né? Se eu não me engano, é isso que é o perfil aqui. Isso. E aí vocês podem conhecer melhor lá no Insta deles, tem muita coisa assim do que eles estão fazendo, né? Tem videozinhos, tem fotos, tem alguns anúncios. Eu desejo em algum momento, Pastor Douglas, com a sua autorização, ter algum desses líderes aí do Action para contar presencialmente algum testemunho, como funciona, os resultados, né? Para a gente se inspirar também, né? Nessas vitórias que vocês estão tendo por aí. E vai ser muito bacana se isso acontecer. Quem sabe no Save One do ano que vem, por que não sonhar, né? Tamo junto. Só fazer o convite e a gente prepara o pessoal aí. Legal, legal. Tá bom, gente? Outra coisa, eu coloquei aí já no grupo de liderança o link para você registrar sua presença, tá bom? Pastor Laércio já registrou presença, já tem gente aqui confirmando a presença, tá? Então é importante que você marque a sua presença. Lembrando que você precisa assistir a 80% do conteúdo, ou seja, a gente tem considerado aí, você pode perder até 2 aulas, sendo que você pode recuperar essas aulas assistindo na plataforma no horário que você achar mais adequado, tá bom? Pastor Douglas, muito obrigado. Eu vou pedir que você finalize esse momento fazendo uma oração, só checando aqui o chat, é isso mesmo. Valeu, André, valeu todo mundo aqui pelas interações. Ora pra gente, amigo, por favor, e mais uma vez, obrigado. Vamos lá. Querido Deus amado Pai, nós queremos mais uma vez nos colocar nas tuas mãos e pedir que o Senhor faça de nós líderes tocados pelo Senhor e transformados pelo teu poder. Que possamos, ó Deus, a cada dia sermos discipulados pelo Senhor Jesus, seguindo os passos do Mestre e tendo o privilégio, ó Deus, de sermos vitoriosos como Cristo também venceu. E ajuda-nos, ó Deus, a não simplesmente termos uma vida transformada, mas que sejamos também instrumentos capazes de levar outros até o Senhor Jesus. Fazer novos discípulos, compartilhar, ó Deus, a tua vontade com aqueles que necessitam. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe e que o Ministério Jovem continue formando novos discípulos para abreviar o reino de Deus. Nós te agradecemos e oramos aqui nessa tarde, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Valeu, minha gente. Valeu, Douglas.
Tamo Deus junto. abençoe aí, bom fim de Abraço. semana, feliz dia do papai aí para você, para todos os papais aqui também conosco. A gente se vê na próxima data, certo? Faltam mais duas aulas e depois nós teremos a nossa formatura e ano que vem a investidura daqueles que cumprirem os requisitos também do nosso querido cartão, certo? Forte abraço a todos, ótima